Estamos iniciando mais uma live. Sejam bem-vindos novamente. Eba, já tá chegando gente, que susto. Por um momento eu pensei que estava sozinha. Aproveito que vocês já estão aí e me fala se o som tá legal, se a iluminação tá legal. Por favor, eu tô sozinha aqui hoje, então eu vou precisar da contribuição de vocês aí para me dar, vai me dando um feedback se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir. Olha, tá crescendo. Aproveita e já vai compartilhando aí com os seus amigos, com as pessoas que vocês acreditam que precisa dessa palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aí, ó, estou te ouvindo. Por favor. Se o som tá bom. Tá tudo ok, Simone? Obrigada. Muito obrigada. Bom, quero agradecer, né, a Deus, primeiro, porque Ele é misericordioso e bondoso sempre, né? E esse tema, o que nós vamos falar hoje é muito forte, mas nós temos a leveza do Espírito Santo. Então, eu quero iniciar, claro, orando, colocando Deus no centro novamente, né? Todo o controle pertence a Ele, todo o domínio pertence a Ele, e as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso de promessas, de maravilhas, Senhor, que cumpre cada uma das suas promessas em seu tempo determinado. E nós te pedimos agora nesse tempo, Senhor, que o Senhor fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que esse ambiente, Senhor, e o ambiente de cada vida, Senhor, que está assistindo, Senhor, Pai, esse vídeo agora e que vão assistir posteriormente, Deus, Pai, que seja um ambiente reservado do Senhor, Pai, sem nenhum tipo de impedimento. Então, em nome de Jesus, coloca um cerco, Senhor, agora ao nosso redor, acampa os teus anjos aqui na minha casa, Senhor, acampa os teus anjos ao redor de cada família, Senhor, Pai, representada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar que o Senhor é o dono de toda a ciência, o dono, Senhor, dos nossos sentimentos, Pai, das nossas emoções, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido. Então nós colocamos, Senhor, agora, Pai, toda glória, toda honra, todo louvor para Ti, Senhor, porque todas as coisas vêm de Ti, Senhor, e volta para Ti. Pai, em Ti, Senhor, tem a matéria-prima para todas as coisas, Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga a existência, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que estamos precisando no dia de hoje, Senhor. Pai, que a ciência, Senhor Deus, encontre, Senhor, em Ti, Deus, aquilo que eles precisam, Senhor, para trazer a existência, Senhor, e abençoar o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, quero entregar, Senhor, esse tema nas Tuas mãos. Foi o Senhor quem deu. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor me use, Pai, além de mim mesma, além dos meus conhecimentos, além, Senhor, dos meus conceitos e preconceitos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nesse tempo, Senhor, para falar com os Teus filhos queridos e também para falar comigo mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Semana passada eu trouxe um pouquinho falamos um pouquinho sobre a cura na alma, é claro, né? Mas eu trouxe a ideia da diferença entre o que é um trauma e o que é uma frustração. A gente falou um pouquinho sobre como que esses traumas se formam na nossa vida. Falamos sobre o perdão, né? E hoje eu quero trazer aí um pouquinho sobre as perdas. Perdas necessárias. A gente tá vendo todos os dias o número de mortes aumentando. Esse é um tema muito intrigante, é claro, né? Ninguém gosta de falar de morte, né? Tem alguns assuntos que para gostar de falar
tem algum problema, tem alguma patologia, alguns lugares que foram feitos pra gente não gostar, né? Então, velório. Quem aqui gosta de velório? Dá um joinha. Não, né? Ninguém. Quem aqui gosta de ir no hospital? Ninguém gosta de ir no hospital. Então, quem gosta de falar de morte? Ninguém. Ninguém gosta de falar de morte. Falar de morte é algo muito ruim, remete à nossa própria morte. A gente gosta de falar de vida, de conquista, de crescimento, né? Mas falar de perdas é algo que vai remeter às nossas dores, né? Então a gente procura não falar. Por quê? Porque se não falar, não dói, não é assim? Se não falar, não dói? Não, não é assim. Mesmo quando a gente não fala, essa dor ela vai crescendo dentro da gente. Pelo contrário, é importante que se fale, é importante que se fale sobre a sua dor. E é importante que se fale sobre as perdas. Então, por isso eu trouxe esse tema aqui hoje. Meus ajudantes são de 4 patas, então eles não vão conseguir me ajudar aqui e eu vou pedir paciência para vocês. Vamos lá. Perdas. Perdas dentro do nosso histórico de vida. Existe uma dificuldade muito grande de se falar sobre perdas, como eu havia falado agora há pouco, porque não é ensinado. Tudo que não é ensinado, a gente não tem recurso para falar, né? Nas escolas não se falam sobre perdas. Na casa a gente não fala sobre perdas. Pelo contrário, a gente fala sobre os ganhos, né? A gente trabalha a criança, ensina a criança para que ela possa ganhar. A gente não ensina o que é perder, né? Existe aí, como eu falei até na outra semana, uma baixa tolerância à frustração muito grande nos adultos de hoje, exatamente porque eles não aprenderam o que é perda. Né? E as perdas da nossa vida são necessárias. Desde quando a gente nasce, né? Na nossa gestação não, né? Na nossa formação no ventre não. É só ganho. É o único lugar que a gente só ganha dentro do ventre materno. O único lugar que a gente só ganha. A gente vai ganhando membros, a gente vai ganhando peso, a gente vai ganhando órgãos, a gente vai ganhando células novas. Todos os dias tem uma novidade dentro do ventre, né? Então é o único lugar que a gente ganha. A partir do momento que nasce, o que acontece? A gente entra num processo de decadência e ao mesmo tempo levanta um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho e a gente vai tentando manter o equilíbrio dessas perdas. Quando a gente nasce, as perdas são mínimas, são imperceptíveis. A gente perde assim como as células que nascem, começa-se um processo de perdas imperceptíveis. Então, onde que está a preocupação dos pais quando uma criança nasce? No ganho de peso, no tamanho da criança. Opa, já está começando a cair aqui? Segue orando. Na perda das roupas, né? A gente vai observando as crianças crescerem e perdendo as roupas, né? Isso de bem material, né? De bens, né? E vai se seguindo aí no decorrer da infância, a gente ensinando a criança a ganhar. Ela ganha muitos presentes, ela ganha muito elogio, ela ganha muito presente, muitos brinquedos, ela de repente ganha um irmãozinho novo, um cachorrinho, né? Então a nossa vida está focada no ganho. A gente ensina a criança desde pequena, quando começa a brincar, a ganhar uma família. Então a criança faz o quê? A menina, né? Existe aí um tanto de preconceito nisso, mas as crianças elas começam a brincar de casinha, brincar de carrinho, né? E as brincadeiras delas remetem àquilo que elas vão querer ganhar no futuro. Então, quando uma criança está brincando de casinha, ela já está projetando internamente aquilo que ela quer ser no futuro. Ela quer ser mãe, ela quer ser pai, ela quer ter uma casa, ela quer ter filhos, ela quer, né, trabalhar, ela quer ter um carro. Então, toda a nossa infância ela é recheada de informações
E aí o que acontece? Entrando na pré-adolescência, as crianças começam a entrar, aí os pré-adolescentes começam a entrar num processo de perda. Perda de identidade, eles perdem os amigos, eles perdem aquele carinho da casa, né, aquela atenção toda da casa, e eles entram num processo de realidade, na verdade de contato com a realidade, contato com o mundo, que sim, vamos perder muito nessa vida ainda. Ainda assim, dentro da adolescência, eles conseguem projetar também o futuro. É aí na adolescência que eles conseguem escolher a profissão, um ministério, né? Então muitos adolescentes vão tocar algum instrumento nesse período de adolescência. E de todo modo, não é dado atenção para as perdas. Não é dado. E aí, lá na fase jovem, adulto, é que a gente começa a entrar de fato em contato com algumas perdas. Como, por exemplo, a perda de um namorado, de uma namorada, né? A primeira frustração amorosa. Entra em contato com a perda da separação dos pais, alguns. A perda de um emprego quando se é desligado de uma empresa. E aí eles entram em contato, nós todos, né? Entramos em contato com as nossas primeiras perdas. Criança não perde? Criança perde. Mas a criança, ela ressignifica as coisas de modo tão simples, se for bem conduzida, que ela não vai ter aí essas perdas como sendo traumas. E então, a gente vai falar do luto, né? Porque perda, nem toda perda é um luto, como a gente viu agora, né? Todos esses exemplos que eu dei. Nem toda perda é um luto, mas absolutamente todo luto é uma perda. Todo luto é uma perda. E o que a gente tem visto esses dias? Famílias perderem os seus amados, pessoas perderem os seus empregos, pessoas perdendo as casas, né? Elas estão ficando desabrigadas por não poder pagar o seu aluguel, né? Então, a gente está vivendo literalmente um período de muita perda. E não perda qualquer, perdas significativas. E aí o que acontece quando eu entro em contato com uma perda tão grande nesse momento? Eu vou resgatar todas as perdas que eu tive lá atrás. E que eu não consegui de algum modo ressignificar. E que eu não consegui trazer um novo sentido. É nesse momento, então, que a gente precisa reorganizar aqui as ideias com relação à perda e avançar um pouquinho mais. Eu fui numa palestra, eu estou mudando aqui os slides, tá? Eu fui em uma palestra de perdas. Eu sou uma pessoa curiosa com relação à perda, com relação ao luto. Sou uma pessoa bem curiosa porque eu acho que é um assunto que poucas pessoas querem falar. Existem poucos profissionais que queiram trabalhar com luto e tem pessoas sofrendo muito por isso. Então eu escolhi essa área não porque eu amo falar de morte, né? Mas porque eu acho que é possível ressignificar cada uma das nossas perdas, né? Deus, ele é um Deus tremendo e ele tem interesse em curar todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue sair do lugar e fica patinando em algumas coisas exatamente porque não ressignificou essas perdas que tivemos na nossa infância, adolescência, juventude e até recente, né, na vida adulta também. E eu fui nessa palestra e uma médica, né, que ela era a responsável pelo setor de cuidados paliativos, e ela contou que nessa ala ela conheceu uma senhora que estava sob cuidados paliativos, e lá ela falou para a médica: olha, nós duas somos iguais. A vida toda eu trouxe a vida para menino
e você faz parto de alma. Eu faço parto de menino, fiz parto de menino a vida toda, e você faz parte de alma. E essa médica conta que ficou intrigada com essa situação, né? Falou, como assim? Ela tá enxergando vida na morte? E ela começou a observar pela janelinha, né? Pelo vidrinho ali dos leitos, a expressão facial das pessoas quando morriam. E ela conta que, incrivelmente, as pessoas que estavam ali nos seus últimos momentos de morte, elas faziam as mesmas expressões de uma mãe dando à luz. E aí ela pegava na mão dessas pessoas que estavam indo embora, né, daqui dessa terra, e ela falava que a pessoa fazia um gesto de força seguido de alívio. Exatamente como a maioria das mães dando luz. E é incrível isso, porque a palavra de Deus diz assim que quando uma mãe dá a luz, ela logo se esquece da dor. E o que é tremendo nisso, que essa médica ela teve a sensibilidade de enxergar a importância do trabalho dela, que é levar as pessoas sob cuidados paliativos a terem uma boa morte. Que palavra forte, né? Que forte isso. Como assim uma boa morte? Existe coisa boa na morte? Talvez não para mim que perdi pessoas que amo tanto, talvez não para você que perdeu pessoas que ama tanto e que agora tá lembrando delas com certeza. Mas ser usada para levar essa pessoa à finalização da vida de um modo tão lindo, não tem nada que pague, não tem preço que se pague. Por isso que é muito honroso o trabalho dos capelões. Eles são figuras, são parteiros, né? São parteiros que vão dar a luz a almas para Cristo. Olha que oportunidade tremenda. Dar a luz a almas para Cristo na hora da morte. Então, nós estamos, o pastor Mateus falou ontem, né, sobre a ideia de que nós estamos no tempo e no momento de colheita. E nós estamos mesmo vivendo um tempo de colheita. Então eu quero convidar você a ser parteiro, a ser parteira, né? E de almas, trazendo almas para o Senhor, porque tem pessoas que inevitavelmente vão falecer com essa doença. A gente tem visto isso todos os dias, inevitavelmente a morte vai chegar. Mas tem pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão tendo um encontro poderoso com o Senhor. Então, qual que é o nosso papel? Levar a cura. O que Deus vai fazer, aí é com Ele. Se alguém tiver que morrer, que morra salvo, que morra com Cristo, que morra, que seja um nascimento e não uma morte, que os nossos olhos estejam no nascimento dessa pessoa e não na morte. Eu vou aproveitar e contar para vocês uma experiência que eu tive muito bacana com relação ao meu pai. Né? Meu pai é falecido, ele morreu no dia 5 de maio de 96. E quando eu era adolescente, eu não tinha muito contato com meu pai, eu não queria, na verdade, esse contato com meu pai, porque eu achava... porque ele era alcoolista. Então ele dava muito trabalho, né? O alcoolista dá muito trabalho, cai na rua. Meu pai não ficava caindo na rua, não que eu lembre, né? Mas ele causou muitos traumas para minha família, né? E então eu não falava sobre o meu pai para ninguém, eu não tinha esse convívio com meu pai, eu não tinha esse contato com meu pai. E ele faleceu, e um mês depois que meu pai faleceu, eu aceitei Jesus. Um mês depois, literalmente. Ele morreu em maio, dia 5 de maio, e eu aceitei Jesus, me batizei, na verdade, na igreja, me batizei no dia 11 de junho. Então, foi muito próximo. E aí eu entrei em parafuso. Eu falei assim, Deus, por que o Senhor não esperou só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. E eu poderia falar de Jesus para o meu pai.
porque eu tive a oportunidade de visitar meu pai no hospital, de falar, né, com ele, até de perdoá-lo, assim como a minha mãe também teve a oportunidade de perdoar meu pai ali no leito de morte. Mas eu falava assim, por que eu não aceitei Jesus um pouquinho antes? Porque aí eu teria falado de Jesus para ele. Ele teria morrido salvo. E aí os anos se passaram, muitos anos se passaram, e depois de bastante tempo eu fui numa aula de capelania, e o capelão falou assim, ó, no dia 5, no mês de maio do ano de 96, absolutamente todas as pessoas que morreram aceitaram a Jesus. Foi o único mês que todas as pessoas que morreram aceitou a Jesus no Hospital Emílio Ribas. Onde meu pai estava internado? Onde meu pai faleceu? No Hospital Emílio Ribas. Então, aquilo me alegrou, porque eu falava assim, o meu pensamento era, eu deveria ter aceitado Jesus antes para ter falado de Jesus para o meu pai. E as coisas de Deus não é no nosso tempo, é no tempo dele. E a verdade é que meu pai aceitou Jesus antes de mim. E eu sou fruto disso, porque ele aceitou a Jesus. Então, os tempos de vida e de morte não pertencem a nós. O nosso tempo nem se compara ao tempo de Deus. Nós não sabemos como utilizar o nosso tempo aqui na Terra. Nós tentamos fazer da melhor maneira possível, como nos cabe, mas a gente não sabe usar o nosso tempo aqui na Terra. A prova disso é que quando a gente perde alguém, a gente fala assim, poxa, foi embora tão cedo, ele era tão jovem, poderia ter esperado um pouquinho mais, eu poderia ter feito mais coisas com eles. Né? Então, veja que assunto importante. Veja como é importante a gente falar sobre morte e a gente aceitar os tempos na nossa vida e também aceitar o tempo na vida do outro. Né? Porque o tempo de Deus, para mim, é diferente do tempo de Deus para você. O tempo de Deus para minha vida é totalmente diferente do tempo de Deus para o outro. Como eu posso falar? Porque essa pessoa já foi, Senhor, de modo tão prematuro? Como que eu posso falar? Deus, essa pessoa morreu tão cedo, de modo tão prematuro. Eu não posso falar isso, porque o tempo de Deus para aquela pessoa acabou. Acabou. E o tempo de Deus para minha vida ainda está aqui. Então eu tenho que fazer enquanto há tempo, né? Enquanto há fôlego de vida. E enquanto você tiver fôlego, amado, leve a palavra de Deus. Então o que é luto, afinal de contas? Luto é toda perda irreversível e que tem a formação de vínculo. Veja que para eu entrar num processo de luto, eu preciso ter vivido uma perda irreversível. E essa pessoa ela tem que ter vínculo comigo, um certo vínculo. Sem vínculo não tem luto. Não tem luto quando não se tem vínculo. E eu vou confessar uma coisa agora para vocês. Eu só consegui viver o luto do meu pai, o luto da perda do meu pai, depois de ter aceitado Jesus e depois que eu passei a amá-lo em Cristo. Porque quando ele morreu não caiu nenhuma lágrima. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir, porque eu não tinha vínculo emocional, um vínculo afetivo gostoso, bom. Então, quando que eu vivi o luto do meu pai? Quando ele morreu. Quando ele morreu, óbvio, né? Não, quando eu aceitei a Jesus e quando eu passei a enxergar ele com os olhos do Pai. Então, com os olhos de Deus, quando eu consegui olhar para ele como uma alma, como uma pessoa que estava doente. Não como uma pessoa que não queria ficar bem. Porque existe uma diferença. E é por isso que a gente usa o termo alcoolista. É uma doença.
É uma doença. Ele não tem como sair daquilo sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele não tem força suficiente para sair daquela situação. Então, eu, além de não chorar a morte dele, eu ainda falava assim, poxa, mas ele procurou a própria morte. Olha o que ele fazia, ele procurou a própria morte. E quando eu pude conhecer a Deus e amá-lo com o amor de Deus, aí eu pude vivenciar o luto do meu pai. Eu pude, inclusive, sentir falta de um pai. E isso é muito emocionante. É muito emocionante. Hoje não dói mais, de maneira nenhuma. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguiram chorar a morte de alguém querido por conta de mágoa, por conta de rancor, por conta de ressentimento. E não pôde vivenciar o luto. E vivenciar o luto é algo divino. É fantástico, é algo bom, é algo que foi determinado por Deus. O luto tem que ser respeitado. O luto, ele tem que ser respeitado principalmente por você e depois pelas pessoas que estão à sua volta. Então pode ser que as pessoas à volta não respeitem o seu luto, mas é importante que você se respeite. É importante que você se respeite. A definição mais linda de luto que eu encontrei é que o luto é o preço que a gente paga por amar. Essa é uma definição maravilhosa. Porque sem amor, como que eu vou sofrer? E aí, se eu não me permitir viver esse amor com medo do luto, eu também vou sofrer. A gente sofre de todo modo. Ou eu sofro porque eu não vivi, ou eu sofro porque eu vivi. Então vamos viver. Viver da melhor maneira possível. Aproveitar da melhor maneira possível. E olha só, só a fim de curiosidade, a palavra luto traduzida do alemão é Trauer, que significa afeto da dor, como uma manifestação externa. O afeto da dor, e eu quero que você guarde isso, que o afeto da dor é a definição mais perfeita de luto, porque você teve afeto, porque você deu atenção, porque é chamado de luto. E aí um autor que eu gosto bastante, Viktor Frankl, ele traz a ideia de que todos nós vamos viver 3 coisas inevitáveis, né? Ele chama de tríade trágica, que é a dor, a culpa e a morte. E é incrível porque Jesus, lá em João 17,15, fala, ele declara o seguinte, ó, não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Sim, Jesus, além de viver a dor, a culpa e a morte, ele também fez uma oração porque ele sabia que todos nós passaríamos por essa situação e alguns iam desejar a morte. Quando a gente perde alguém, dependendo da importância dessa pessoa, a gente deseja a morte. Eu vou abrir aqui um parênteses só para a gente tomar um pouquinho de atenção, porque a gente está vivendo momentos em que o nosso emocional está muitíssimo abalado. Então o que acontece? A gente quer sair desse mundo, a gente quer sair desse sofrimento. Então muitas pessoas, muitos crentes, eu tô falando com crentes aqui, né? Então muitos cristãos que estão vivendo algumas situações emocionais como depressão, ansiedade, luto, eles estão desejando a morte. Como? Senhor, me leva. Ou Jesus, volta rápido, não vejo a hora de Jesus chegar, de Jesus me levar, da igreja ser arrebatada. Isso é sintoma de desejo de morte. Então a gente tem que ficar atento. Não é porque você é filho de Deus que Deus vai te privilegiar arrancando você desse mundo de sofrimento. Por quê? Porque Deus tem mais para fazer. Ele quer ressignificar cada uma das suas dores para que você possa ser usado para curar. Então, lá em Jeremias está escrito assim, ó, e serei curado. Olha que tremendo. Ele fala assim, Senhor, me cura.
e eu vou ser curado. Mas me sara e aí eu vou poder sarar. Né? Não. Cura-me e serei curado. Salva-me. Gente, atropelei. Vamos lá. Cura-me e curarei. Salva-me e serei salvo. A salvação, ela vem do Senhor. Só dele. A gente não pode sair salvando pessoas por aí. A salvação vem do Senhor. Mas quando o Senhor te cura, aí você ganha uma autoridade. Quando o Senhor te cura, você tem autoridade para curar outros dentro daquilo que você viveu. Então, quando alguém pede para eu orar por câncer, para mim tudo bem. Eu acredito piamente que Deus vai curar aquela pessoa de câncer, porque eu vivi essa cura. E eu sei que Deus vai poder, Deus tem poder para curar. Eu ganho uma autoridade no nome de Jesus para curar essas pessoas. Então, quem passou por um processo de luto muito forte ganha autoridade para falar sobre cura, para ministrar sobre cura na alma, para levar o conforto e o consolo para quem está vivendo essa perda nesse momento. Você consegue compreender? Você consegue compreender o quão grande é o projeto de Deus para sua vida? O quão grande é o olhar do Senhor para o homem? Para esse homem aqui, para essa mulher pequena, sem limites, que não sabe o que diz quando perde a morte, né? A gente luta todos os dias, nós psicólogos lutamos todos os dias para manter pessoas vivas, pessoas que chegam no consultório com depressão, com histórico de tentativa de suicídio. Eu atendi uma moça, eu atendo ainda, ela tentou suicídio 9 vezes em 2 anos. Todos os dias eu oro, eu falo, Senhor, guarda a vida dessa moça. Então, o que é isso? É falta de esperança. Falta de esperança. Desejar a morte é falta de esperança. É olhar e não saber mais quem é Deus, esse Deus que pode curar, esse Deus que pode salvar, esse Deus que pode arrancar essa dor. É como se olhar e não enxergar solução para os seus problemas. Então, quando esse autor ele traz que todos nós vamos passar pela dor, pela culpa e pela morte, é algo muito verdadeiro que está registrado lá em Isaías. Lá em Isaías está escrito assim, ó, Isaías 53, 7 a 9, está escrito assim, ó, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O que está retratado aqui em Isaías 53 é a descrição daquilo que Jesus sofreria lá na frente. E ele fez isso. Ele viveu a dor, a minha e a sua. E agora a gente sabe que é possível sobreviver com essa dor. Ele carregou a nossa culpa. Toda a nossa culpa. E agora ele sabe que eu e você sabemos que é possível carregar a culpa, e que essa culpa ela tem uma função específica que a gente já vai falar. E a morte. Ele vivenciou a morte. Quando eu morrer, eu não vou estar aqui mais para contar nada. Eu morri, eu não vou conseguir contar mais nada. Mas Jesus, ele foi lá, morreu, venceu a morte e ressuscitou para trazer uma boa nova para você. A boa nova é que você pode sobreviver à morte. Você pode sobreviver, sim.
Você pode sobreviver. E Deus, ele tem um caminho de vida para cada um de nós. E aí vamos falar da dor. Deixa eu me recompor aqui, que eu tô emocionada e tenho uma presença. Vamos lá. A dor, ela tem uma função específica. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que qual é a função específica dessa dor. Eu gosto bastante de falar sobre os sentimentos. E a função específica da dor é sinalizar o lugar que precisa de atenção, né? Então, quando ele fala lá que ele levou sobre si todas as nossas dores, ele está dizendo que existe algo que precisa de atenção e Jesus já deu essa atenção. Jesus já deu essa atenção. É essa dor aqui. Veja, que fantástico em Gênesis. Gênesis 3, 14 a 19. Vai anotando aí, bonitinho. Tá, se eu pudesse, eu compartilharia os slides com vocês. Eu vou tentar descobrir qual é esse recurso. Mas vamos lá. Gênesis 3, 14 a 19, está escrito assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei não comer, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás ervas do campo. No suor do teu trabalho comerás do pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e voltará para o pó. O que a gente consegue observar aqui referente à dor? A gente consegue observar que Deus colocou uma dor na serpente, Deus colocou uma dor na mulher, Deus colocou uma dor no homem, e Deus colocou uma dor na terra. Por quê? Porque são pontos de atenção. Por que será que Deus deu o homem para a mulher para o homem? Ele formou a família. Ele formou a família para que fosse algo perfeito. Tudo que ele fez, ele deu uma ordem: crescer, multiplicar e encher a terra. Então a mulher não sentia dor. E às vezes a gente vai andando nossa vida, vai seguindo a nossa vida sem dor, e a gente não percebe ou esquece daquilo que é o nosso chamado inicial, daquilo que é a nossa origem, daquilo que é a nossa missão aqui na Terra. Qual que era a missão de Eva? Multiplicar, encher a terra. E o que ela fez? Ela nem sentia dor para fazer isso. Ela não sentia dor, então ela fez sem atenção e se desviou do foco, se desviou daquilo que ela tinha que fazer. Foi o que aconteceu também com a serpente, foi o que aconteceu também com Adão. Então Deus vai lá e coloca uma dor. A dor, não por maldade, mas imagina a dor como sendo um lembrete do tamanho da importância. Quanto maior a importância, maior a dor. Eu nunca tive filhos, mas dizem por aí, e as mamães podem confirmar, mamãe que está assistindo pode confirmar, dizem que a dor de parto é uma das maiores dores que se pode sentir, né? Então, não sei se é verdade, gente? Não sei, mas essa dor é uma das maiores dores que alguém pode sentir. O que Deus fez? Deus colocou uma dor. Deus colocou uma dor na Eva para que todas as vezes que ela tivesse dando à luz, ela soubesse
que esse foi para aquilo que ela foi chamada. Foi para aquilo que ela foi chamada, para cumprir a vontade de Deus, para fazer o propósito de Deus se multiplicar, para que a terra se multiplicasse, para que a glória de Deus viesse. Todas as vezes que nasce um filho, Deus manifesta a glória dele. Cada vez que nasce uma criança, Deus manifesta a glória dele. Então, cada criança que Eva tinha, cada criança que nascia, tinha uma importância, e a Eva precisava dar importância para esses filhos e não para a serpente. E ela deu mais atenção para a serpente do que para os filhos que ela estava gerando. Então, Deus é um Deus de alinhamento. Existe uma importância na dor. Quanto maior a dor, maior a importância. Então, é claro que a perda de um emprego não se compara à dor da perda de um filho. Tem algumas pessoas que vão vivenciar o luto do emprego, sim, porque era um emprego amado, porque gostava muito, porque se sentia realizado e tudo mais. Mas a dor da perda de um ente querido não tem comparação. Entende? Então, a dor é maior. Isso significa que o tempo de cura é maior, que a atenção que se dá é maior. Quem enganou, quem se deixou ser enganada pela serpente foi Eva. Então a dor dela foi multiplicada. A dor de Adão, todas as vezes que ele estava lá lavrando a terra, agora ele lavrava com dor. E porque ele lavrava com dor, ele se lembrava porque que Deus o criou. Porque ele é um mordomo. Ele foi criado como mordomo para cultivar. Ele era ele era o representante legal de Deus aqui na Terra naquele momento. Então existia uma importância naquilo que ele fazia. Agora, todas as vezes que ele estivesse fazendo um trabalho, que ele estivesse lavrando, que ele estivesse colhendo, ele ia fazer isso com atenção. Com atenção. Essa é a importância da dor. Vamos lá. Se eu ignoro a dor, todas as vezes que eu ignoro a dor, eu entro num processo de... eu entro num processo patológico. Então, por que muitas pessoas entram num processo de luto e não saem do processo de luto? Porque se torna patológico, exatamente porque a gente ignora a nossa dor. Então, tudo aquilo que eu ignoro é patológico. Se transforma aí pode se transformar num luto patológico. Então, dê atenção. E a culpa? Qual que é a função da culpa? A função da culpa é gerar arrependimento. Olha só o que diz lá em Salmo 38:4. Está escrito assim: as minhas culpas me afogaram. São como um fardo pesado e insuportável. Não existe nenhum ser humano na face da terra, hoje, porque Jesus já não está fisicamente aqui, que não tenha culpa. A culpa, ela faz parte do ser humano, ela precisa estar no ser humano, exatamente porque é ela que nos conduz ao arrependimento. Isso aqui é um salmo, né? Quem será que escreveu? Esse é um salmo de Davi. E ele fala assim: as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Enquanto eu não corrijo aquilo que eu preciso corrigir, isso fica pesado em mim. Então, dentro do processo de luto ainda, quando a gente perde alguém, sempre a gente vai revisitar e fica se sentindo aí um tanto culpado. E essa culpa é importante, viu? É uma culpa necessária, né? A gente revisita cada momento que a gente viveu com aquela pessoa e fica procurando primeiro saber onde que eu errei. Onde que eu errei para que essa pessoa tivesse tido esse momento aí de morte? Poxa, por que ele não me ligou? Será que eu não dei atenção? Será que ele tentou me falar alguma coisa e eu não dei atenção? Vem nas famílias, né, entra uma culpa de por que eu não estive mais tempo com ele, eu poderia ter ficado mais tempo, eu poderia ter dado mais atenção, eu poderia. Esses poderias
nos faz revisitar toda a história. E é por isso que o processo de luta é importante, porque a gente precisa de tempo para revisitar a história. E revisitando a história, a gente consegue encontrar onde de fato a gente errou, onde de fato houve culpa, ou não. Algumas vezes não vai haver culpa. Né? Eu perdi a minha avó, até hoje eu considero a minha maior perda, muito duro, né? Foi muito duro a perda da minha avó, e foi seguida de uma alegria muito grande, exatamente porque quando eu fiz esse processo de revisitar toda a minha história de vida com a minha avó, diferente do meu pai, quando eu pude revisitar toda a minha história de vida, toda a minha existência, quando eu pude revisitar, eu pude ver o quanto eu tive momentos maravilhosos com a minha avó. Então, ao mesmo tempo que estava ali aquela culpa, porque a gente não sabendo que não é culpado, né? Não sabendo que não é culpado, a gente vai ter esse pensamento, todos nós, independente do tipo de perda, a gente vai ter esse pensamento de culpa. Porque se eu perdi um emprego, mesmo que eu quisesse ser mandada embora, eu sou mandada embora por um acordo, eu ainda fico mal pensando onde que eu errei, onde que eu falhei, onde eu poderia ter sido melhor. Né? Imagina na perda de alguém tão querido, tão próximo, né? Então a gente vai fazer isso. E no processo de revisitação com a minha avó, eu achei fantástico, porque eu pude revisitar e ver o quanto eu tive momentos maravilhosos. Eu não consigo lembrar de nenhum momento ruim com a minha avó. Nenhum. E isso é reconfortante. Então, é necessário esse processo. Agora, é claro que algumas pessoas elas vão revisitar esse histórico e vai encontrar, poxa, não fui legal aqui, não dei tanta atenção, não fiz o que deveria ter feito, fui rebelde com a minha mãe, fui negligente. Né? Quando a gente encontra essas culpas de verdade, de fato, aí eu preciso dar um novo sentido, um novo significado. Veja, revisitando a perda do meu pai, eu pude perceber o quanto eu fui negligente como filha. Mas revisitando a minha avó, eu pude perceber o quanto Deus foi bom comigo e eu pude viver com a minha avó os melhores momentos. Então é importante esse processo de enxergar, de reconhecer as culpas. As culpas são importantes, reconhecimento. Amém? O tempo está passando muito rápido. Olha só. Salmo 40, 8 e 12. Tá? Do 8 ao 12. Está escrito assim, ó. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no meu coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da tua grande assembleia a tua fidelidade. Eu acho que eu voltei, né? Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver, mas numerosos são do que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Olha que forte aqui Davi falando. E ele tá falando de um momento cheio de culpa que ele viveu, que ele estava vivendo, né? Quem conhece aí a história de Davi sabe o quanto ele foi um homem falho, mas o quanto essa culpa o levou a um tempo de arrependimento e o quanto esse arrependimento levou a ele ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque não são as nossas falhas que leva a gente ter um rótulo. O que leva a gente ter um rótulo para Deus é o nosso arrependimento, é o nosso caráter. E o caráter de Davi era um caráter bom. Né? Então, eu quero que você preste atenção nessa condição de culpa
e que você se livre de toda culpa, porque a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas nossas iniquidades, né, nós fomos sarados. Pelas nossas transgressões, né, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, é importante que a gente preste atenção em tudo isso. E para fechar aqui, para finalizar, eu quero falar sobre o processo de morte, né? Fechando ali aquela tríade, que foi o que Jó viveu. Jó, ele perdeu absolutamente tudo, ele teve todos os tipos de perda. Ele perdeu os bens, ele perdeu a casa, os funcionários, ele entrou num processo de colapso, né? E perdeu os filhos. Então ele vivenciou todos os tipos de dores. Todos os tipos de dores. Foi fácil? Claro que não. Claro que não foi fácil, assim como não está sendo para você, assim como não foi para mim. E cada um vivencia uma dor de modo diferente, individualizado. Não é porque você perdeu uma avó e eu perdi a avó também que as nossas dores são iguais. Não, não são. Não é porque você perdeu um pai e eu também que as nossas dores são iguais. Não, não são. A relação que eu tinha com meu pai é diferente da relação que você tem com seu pai. A relação de alguém que perdeu um filho é diferente da relação de outra pessoa que perdeu um filho. E cada um tem uma experiência individualizada com a morte. O que Jó vivenciou foi para Jó. Mas é uma prova de que Deus nos ama e que é possível ressignificar cada uma das nossas histórias. Jó, ele perdeu tudo. E aí depois a gente vê lá no finalzinho na história de Jó, ele sendo restituído de tudo. E aí eu questionei a Deus, eu questionei mesmo, porque eu falei assim, Senhor, tá escrito que o Senhor restituiu ele de tudo. Mas e cadê as filhas que morreram? E os filhos que morreram? Foram em dobro, mas foram em quantidades. Foram em quantidades, não porque um filho não substitui o outro. E é muito triste ver as pessoas perdendo filho, principalmente quem perde um filho por aborto, e outra pessoa consolar falando assim, olha, você é jovem, você vai ter outros filhos ainda pela frente. Não, você vai ter outro, não vai ser o mesmo. Então chore a perda do seu filho, chore a perda da sua mãe, da sua avó, do seu amigo, do seu pai. Chore, porque aquele não é Deus, não vai te devolver aquele. Deus pode te dar outros que vai te trazer muita alegria, que vai ser fantástico. Você vai ser muito feliz. Você vai ser muito feliz com aquilo que o Senhor vai trazer para a sua vida. Mas esse momento de ressignificar os filhos foi o que Jó passou. Jó ressignificou, ele deu um novo sentido para a história dele. E lá no capítulo 42, ele fala assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram escuras e não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que eu disse e me sento arrependido no pó e cinza. Olha que fantástico. Isso é a restituição de Jó. Não tem restituição melhor do que estar na posição de onde nós viemos. E sabe qual é a minha e a sua posição? Pó. Nós viemos do pó e nós retornaremos para o pó. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele foi restituído em tudo, ou seja, inclusive na originalidade que Deus o criou. Nós somos pó. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. E nós estamos aqui com um propósito único e específico.
único e específico. Como que eu ressignifico tudo isso? Eu ressignifico tudo isso quando eu volto pro pó arrependido e falo: Senhor, me devolve pro projeto, pro propósito original que o Senhor tem pra minha vida. Olha, essa pessoa, acabou o propósito dela, era uma pessoa amada, querida, que tá vinculada a mim em amor, que eu nunca vou esquecer. Se a gente começa a ler a Bíblia, nossa, eu falaria disso aqui a noite inteira. Se a gente começar a ler a Bíblia, você pode perceber que quando alguém morria, se levantava um memorial. Era colocado uma pedra em memória, né? Isso aconteceu em várias mortes, né? No túmulo tinha ali uma lembrancinha, um memorial, né? Esse memorial a gente pode fazer. Essa pessoa foi importante pra gente. Existe um memorial, não é uma adoração, não. Mas eu não posso fazer de conta que essa pessoa não existiu na minha vida. Ela existiu e ela foi importante. Existe uma memória registrada sobre a existência dessa pessoa. Mas agora eu fico só com a memória. E eu preciso colocar Deus de volta ao centro. Eu preciso colocar a minha vida de volta ao centro. Eu preciso vivenciar absolutamente todo o processo do luto. E então voltar pro ponto de onde nós viemos, que é o pó. Deus vai respeitar o seu tempo. Deus, ele vai acelerar o processo de luto na sua vida, porque ele é um Deus consolador e amoroso, um Pai perfeito. Ele vai acelerar esse processo de luto, ele vai ressignificar toda essa história para que você possa ser usado para consolar e para curar pessoas. E ele vai te devolver na posição original. Amém? Então eu quero orar com vocês e eu quero me colocar também à disposição, caso vocês queiram conversar mais sobre o assunto. Pode colocar as perguntas, eu respondo com paciência, se você esperar, né? Tem também a minha página pessoal, se vocês quiserem, pode entrar à vontade e me chamar. Eu esclareço todas as dúvidas, tá bom? Mas eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo Consolador esteja na vida de cada um de vocês nesse momento. Das informações que estão chegando, daquilo que vocês já viveram e daquilo que ainda está por vir. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama de um modo tão poderoso, Senhor, que entregou o seu próprio filho. O Senhor experimentou o que é perder um filho amado. O Senhor experimentou o que é perder um filho por morte, Senhor. Pai, uma morte terrível que foi a morte de cruz. Então eu te peço agora em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo Consolador, que assistiu, Senhor, a morte de Jesus ali na cruz e que estava com o Senhor trazendo esse refrigério, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que esteja em cada vida agora, Pai. Senhor, em cada memória, Pai, em cada memória, cada vida que não conseguiu ainda ultrapassar o processo de perdas, o processo de luto e que não tem conseguido experimentar, Senhor, do melhor que o Senhor tem para essa terra, Senhor, porque está preso, Senhor, está fixado naquele dia da morte, está fixado nessa notícia do luto, da morte, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite agora, Senhor, cada uma dessas pessoas e que o Senhor comece a trazer novo sentido, Senhor, um novo sentido, Senhor, em nome de Jesus, não somente para as pessoas que nós perdemos, mas também um novo sentido para as nossas próprias vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos distintos, Pai. Por mais que são pessoas tão amadas, nós somos distintos, Senhor. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor traga, Pai, o significado individual para cada filho, Senhor. Um projeto, um propósito, uma revelação. Deus, em nome de Jesus, uma nova força, um novo ânimo, Senhor, um novo vigor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada vida que está assistindo nesse momento. Abençoo todas as pessoas que ainda vão assistir. Pai, eu declaro, Senhor, a cura do Senhor sobre a vida de cada filho teu, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Acho que hoje a gente não teve tantas quedas de conexão, né? Glória a Deus por isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. E quarta-feira a gente tá de volta.
nesse mesmo dia e horário. Amém? Deus abençoe.